Sua tela. Até quando é possível aderir ao Cadastro Ambiental Rural? Quem não se inscrever vai ser penalizado? Quem precisa pagar multa? Como regularizar as áreas desmatadas? O Código Florestal pode ter regras alteradas? A repórter Manaíra Lacerda preparou uma reportagem que esclarece essas e outras dúvidas sobre a legislação ambiental brasileira. Acompanhe. Encerra no dia 31 de dezembro o prazo para que produtores rurais se inscrevam no Cadastro Ambiental Rural e tenham direito a acessar os benefícios. Segundo o Serviço Florestal Brasileiro, há 4.300.000 imóveis já registrados, cerca de 80% dos estabelecimentos do país, de acordo com o Censo Agropecuário 2006. A legislação prevê que quem desmatou terras antes de 22 de julho de 2008 pode recuperar o passivo sem pagar multa, caso inclua os dados da propriedade no CAR dentro do prazo previsto e declare interesse em aderir ao programa de regularização ambiental que normaliza a situação. Quem deixar passar o prazo e tiver com o imóvel irregular deve fazer o cadastro mesmo assim, mas não vai conseguir ter acesso às vantagens. Áreas consolidadas que estavam ocupadas por atividades rurais previstas na lei antes de 2008 não precisam ser recuperadas. Já as áreas abertas irregularmente após 2008 não entram nos benefícios do Código e ficam passíveis de multas. Se o proprietário, o dono de posse, não fizer o CAR e ele tiver algum passivo ou tiver necessidade de acesso a crédito rural, por exemplo, acesso a crédito em bancos, ele não teria. Uma das vantagens de aderir de fazer o CAR e aderir ao PRA é isso. Quem tem multa, lá o artigo 59 diz claramente, quem aderiu ao PRA, assinar o termo de compromisso e estiver cumprindo o PRA, a multa dele fica suspensa. O governo ainda pode prorrogar o prazo de inscrição no CAR por mais um ano, até dezembro de 2018. Mas a bancada ruralista do Congresso Nacional já se antecipa caso o Poder Executivo não aplique a medida. Um projeto de lei pretende alongar o prazo até pelo menos maio de 2018. Para ambientalistas, estender o período seria um equívoco. Isso eu acho que é, em primeiro lugar, um desrespeito para quem já cumpriu a lei, tá? Para aqueles 80% dos proprietários rurais que se cadastraram. Em segundo lugar, enfraquece o Código Florestal como um todo, porque está dizendo, olha, quem não cumpriu a lei, que é uma minoria absoluta, tá? Vai ter agora uma benesse, vai ter agora mais tempo. Isso não está certo. De acordo com o Código Florestal, em geral, os imóveis rurais são obrigados a manter de pé 100% das áreas de preservação permanente, que são terrenos sensíveis ao desmatamento, como margens de rios e nascentes. É lei também preservar um percentual de área nativa, a chamada reserva legal. Propriedades localizadas na Amazônia precisam manter em pé 80% da área, no caso de floresta amazônica, 35% no caso de cerrado e 20% nos demais biomas. No restante do país, o percentual de preservação é 20%, independentemente do tipo de mata. A recuperação de áreas desmatadas pode ser feita de diversas formas, em um prazo de 20 anos, por meio do Programa de Regularização Ambiental. Seja adquirindo uma nova área, seja comprando uma cota de reserva ambiental, seja recompondo com a intervenção humana, quer dizer, fazendo plantio intercalar de frutíferas com nativas, e pode também adquirir áreas dentro de unidade de conservação e fazer doação para o órgão público para compensar aquela área. Ele pode deixar regenerar naturalmente, cerca aquela área que vai ser reserva legal e regenera. Tem muito produtor que está com a propriedade irregular e quer recuperar áreas desmatadas, mas ainda não consegue fazer isso porque o Programa de Regularização Ambiental, o PRA, não está pronto em todos os estados. Se o PRA não tiver no estado específico implementado, então vai haver um vácuo do produtor que buscou sua regularização, fez o seu cadastramento e daí então ele estará tendo que aguardar cada estado fazer a sua implementação do programa. Mas os problemas não param por aí. O Código Florestal corre o risco de ter regras alteradas no meio do jogo. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar 4 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam mais de 40 dispositivos da lei. A maior parte delas é de autoria da Procuradoria-Geral da República. O Código Florestal, de fato, ele veio atender interesse daqueles que transgrediam o Código Florestal
antigo. No entender do Ministério Público, essa anistia, ela afronta diretamente um dos incisos do artigo 225 da Constituição Federal, né, que dispõe que aquele que causa dano ambiental ele deve responder civil e penalmente. O julgamento foi suspenso, mas as ações são criticadas tanto por ruralistas quanto por ambientalistas. As audiências estão propondo a volta ao passado, né? A lei de 1965. E iria ficar péssimo. A lei anterior, ela não tem mecanismo de regularização, ou seja, é uma lei absoluta que tem que se cumprir 100% aquilo. Então nós teríamos um impacto socioeconômico muito grande com a implementação dessas medidas. Nós não podemos colocar uma legislação que está sendo respeitada pela grande maioria dos agricultores e dos proprietários de terras em risco com resoluções que possam enfraquecer esse código. E o que a gente espera é que o Supremo Tribunal olhe a legislação brasileira, no caso específico aqui o Código Florestal, com a visão de que a gente precisa de ordenar o solo, e o bom ordenamento do solo é favorável para a produção e para a conservação ambiental. Ali, assistindo essa reportagem aqui ao vivo, na tela do Rural Notícias, o Flávio Paro, que é produtor, acabou de dizer pra gente aqui na internet, está nos acompanhando pelo Facebook, que o CAR serviu só para o IBAMA nos multar, e eles não estão cumprindo com a parte deles. Mas para ampliarmos ainda mais esse assunto, falar sobre Código Florestal, a gente chama ele aqui, olha, na nossa tela, Dr. Ricardo Alfonsin, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, 7h13, Dr. Ricardo, seja bem-vindo. Aqui a casa é sempre sua e, aliás, precisamos saber se novamente será prorrogado. Há essa chance, doutor Ricardo? Diga para a gente. Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do Rural Notícias. Nós estamos, assim, novamente tratando daquilo, é uma renovação da discussão. Eu creio que esse mês de dezembro é suficiente para esse pequeno percentual que ainda não se cadastrou no CAR, fazê-lo, porque se não está fazendo é porque tem algum problema de informação, algum problema de acesso à internet que não tem cabimento. Então, realmente, eu creio que a questão do CAR não tem mais o que se prorrogar. E se o problema do programa de regularização ambiental, o PRA ainda depende de regulamentação, alguma coisa, isso sim é que precisa ser tocado, né? Porque não podemos ficar parados com isso. Agora, a preocupação quando se vê uma matéria dessas aí, vários lados falando, nós podemos ver que, infelizmente, o Ministério Público, parte do Ministério Público, eles querem as leis que eles querem, não são as leis que existem. Eles têm um problema ideológico, alguns deles, e esses jamais vão se submeter ao que a legislação diz. Infelizmente, já falei sobre isso aqui várias vezes, né? Esse Código Florestal foi objeto de um grande debate nacional e o seu texto tende a trazer a paz no campo em relação a este assunto, permitindo que o Brasil cumpra o seu dever em relação à segurança alimentar, não só aqui dentro do país, como no mundo que precisa da produção do Brasil. Agora, quero dizer também que o grande risco que nós estamos correndo, como também foi dito na reportagem, é que no dia 11 agora de novembro volta à pauta do nosso Supremo Tribunal Federal o julgamento dessas 4 ações diretas de inconstitucionalidade. Eu tenho expectativa de que o Supremo Tribunal Federal não vá alterar essa legislação, porque ela criaria o verdadeiro caos novamente. Voltaríamos à estaca zero e teríamos que começar essa grande discussão novamente sobre esse tema que o Brasil não pode mais ficar com ele pendente. Nós precisamos tocar a vida. O Código Florestal está atendendo às necessidades tanto da questão ambiental, tanto como a questão da produção. Então, nós precisamos aí, a partir de janeiro, partirmos para a regularização dessas áreas, que a lei dá oportunidade para regularizar, e seguir a vida, né? Então, dia 11 agora nós temos também essa data importante para ver o que o Supremo vai dizer sobre isso. E espero que diga o que todo o Brasil está esperando, que a lei é constitucional e que ela deve ser cumprida assim como está. É isso que estamos
Aguardando para o dia 11 de novembro, querido Márcio, estaremos trazendo aqui o resultado dessa decisão do Supremo Tribunal Federal para os nossos telespectadores do Canal Rural. Muito bem. Você. Obrigado. Tomara que a data não mude, né, doutor Ricardo? Com tanta... Bom, isso tudo é possível, né? Com tanta data sendo prorrogada por aí ultimamente. Um abraço, até a próxima. Boa noite. Aliás, foi republicado hoje, como estava previsto, o do Fundo Rural. Sim. E o acórdão do Fundo Rural reabriu o prazo para a oposição de embargos declaratórios, que agora vão vencer no dia 10, na semana que vem. Então assim nós vamos, né, Márcio? Tá bom, um abraço do Ricardo, a quem nos assiste aí no Rio Grande do Sul também, nosso carinho pela audiência. Um abraço, até a próxima.